Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 do livro de Levítico. E no capítulo 8, o próprio Deus vai orientar Moisés sobre como proceder com a unção de Arão e seus filhos. Até que nós estávamos vendo sobre as ofertas, não é verdade? Nesse capítulo, as coisas ficam um pouco diferentes. Arão, seus filhos, a tribo de Levi foram escolhidas pelo Senhor para cuidar do tabernáculo e das ofertas. Em outras palavras, eles auxiliavam todos aqueles que desejavam se achegar diante do Senhor com a sua oferta. Moisés então vai ordenar Arão e seus filhos de acordo com as instruções lá de Êxodo, gente. Agora nós vamos ver coisas que nós vimos lá quando nós estudamos Êxodo. Se você está chegando no canal agora, é o primeiro livro que você medita junto comigo dia a dia. Nós temos uma playlist falando do livro de Êxodo, capítulo a capítulo. O que nós vamos ver está escrito em Êxodo 28 e 29. Mas o trabalho do sacerdote não era só isso. Envolvia mais do que participar dos sacrifícios. Eles precisavam distinguir entre o sagrado e o comum, entre o puro e o impuro. Eles precisavam ser capazes de avaliar os animais trazidos pelo povo para o sacrifício e até decidir se a enfermidade de uma pessoa impedia ela de entrar no santuário ou não. Tinham de ser capazes também, e essa parte é muito importante, de ensinar as pessoas sobre esses assuntos, porque o ensino, queridos, era o que ia permitir com que isso fosse levado adiante, assim como eles precisavam agir de maneira correta para com Deus. Eles tinham que ser agradáveis ao Senhor. Nesses 36 versículos, Deus vai orientar Moisés e os sacrifícios serão realizados por ele em favor da consagração de Arão e dos seus filhos. Então, o que nós vamos ver do verso 6 ao verso 9 é que Arão é vestido, assim como a sua família, com trajes sacerdotais. Você pode ler mais sobre isso lá em Êxodo capítulo 28. Uma roupa é colocada sobre ele, peças da sua vestimenta são postas sobre ele. Nós vamos ver do verso 10 ao verso 13 que ele foi ungido e a unção com óleo significava consagração ao Senhor. Não apenas Arão e os seus filhos foram ungidos, mas também o tabernáculo e tudo o que havia nele. E além disso, Moisés ia realizar algumas ofertas. Então, do versículo 14 até o versículo 17, Moisés vai fazer uma oferta pelo pecado. Então, Arão e os seus filhos iam colocar a mão sobre a cabeça de um novilho. E esse ato de colocar a mão, nós já aprendemos, significa a identificação entre aquele que está ofertando e o animal que vai receber a culpa, vai receber o peso. Então eles colocavam a mão sobre a cabeça do novilho e esse animal tomava sobre si, vamos dizer assim, a culpa. E o seu pecado era perdoado. Ou seja, antes de servir diante do povo, eles precisavam também ter os seus pecados perdoados. E essa é a primeira oferta que Moisés faz juntamente com eles. Na sequência, do versículo 18 até o versículo 21, é feita uma oferta de holocausto. Foi a primeira oferta que nós estudamos aqui no livro de Levítico. E qual era o objetivo dessa oferta? Arão e seus filhos iam colocar a mão sobre a cabeça do carneiro. Ele também iria levar sobre si essa identificação. E o holocausto simbolizava a completa dedicação dos sacerdotes a Deus. Pare aqui um momento. Deus estava escolhendo para si uma família, uma tribo, queria servi-lo, teria uma função específica no culto do povo que o Senhor Deus tinha escolhido para si. Mas eles por eles mesmos não tinham nenhuma condição de se achegar diante de Deus. Eles também eram carentes da glória de Deus. Eles também careciam dessa condição inerente de poder se achegar a Deus. Então até mesmo os escolhidos para servir precisavam ser consagrados, precisavam ser ungidos, era necessário uma oferta pelo pecado e agora uma oferta de holocausto, que simbolizava a completa dedicação dos sacerdotes. As roupas deles eram especiais, não porque as roupas eram para eles, mas porque até mesmo o que eles iam vestir
E todas as partes da roupa que estão descritas nos primeiros versículos, tudo isso foi escolhido pelo Senhor. Moisés fez tudo quanto o Senhor Deus deu a ele como direcionamento. Bem, havia ainda então uma outra oferta, a oferta de consagração, que era bem parecida com a oferta pacífica, e a gente vai ver isso lá no versículo 22, né, a partir do 22 até o 25. Então, um outro carneiro era trazido como oferta, e algo diferente acontece nessa oferta de consagração, que parece como oferta pacífica. Moisés vai ungir a ponta da orelha direita de Arão, o polegar da mão direita de Arão e o polegar do seu pé direito. E ele vai fazer a mesma coisa com os filhos de Arão. E nós sabemos que o sangue tem um significado importante, assim como o óleo de unção. O que estava sendo feito aqui? O que é que Moisés estava fazendo com Arão e com os seus filhos? Moisés estava consagrando, Moisés estava ungindo eles, estava dedicando eles ao Senhor. Quando ele ungiu a ponta da orelha direita, você pensa em alguma coisa quando você está lendo a respeito disso na palavra, quando você está escutando eu falar? Com certeza, né? Se ele ungiu a ponta da orelha, o que Moisés estava fazendo era consagrando o ouvir, para que Arão e seus filhos ouvissem e obedecessem a Deus, para que eles fossem guiados por tudo aquilo que eles ouvissem na direção do Senhor. O polegar da mão direita fala de estar preparado para realizar o serviço e as obras de Deus à moda de Deus e não na própria força, né? Ungido com aquele sangue do sacrifício, o animal que se identificou. A gente sabe quem é o nosso sacrifício. Nosso sacrifício perfeito é Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E por último, o polegar do pé direito. Por que o pé? Porque o pé é o que nos leva pelos caminhos, né, gente? Então, eles deveriam andar nos caminhos de Deus e de forma exemplar. Então, há ali a consagração deles, tanto de Arão quanto dos seus filhos. E então, do versículo 26 ao versículo 29, é feita uma oferta movida, né, de bolo sem fermento, bolo azeitado, pãozinho achatado, tudo isso é ali movido diante do Senhor, e também o peito do animal é movido diante do Senhor. E então no verso 30, Moisés vai aspergir sangue e óleo de unção sobre Arão e as suas vestes e também sobre os seus filhos para os consagrar. Então imagina essa cerimônia sendo feita, e Deus ali presente. Deus havia dado todas as instruções para Moisés e Moisés obedeceu à risca. Então eles estavam ali consagrados, preparados, prontos para servir ao Senhor em todas aquelas ofertas que Deus havia orientado através de Moisés. Então, depois de ungir eles e consagrar eles, Moisés deu ordem para que eles, Arão e os seus filhos, fizessem algo. Eles iriam cozinhar a carne diante da porta da entrada da tenda do encontro e comer com o pão que estava no cesto da consagração. E eles deveriam ficar ali por um período de 7 dias diante da porta da tenda do encontro, de dia e de noite, como Deus havia ordenado através de Moisés. E Moisés disse que eles fizeram isso para que eles não morressem, né? Eles deviam fazer isso para que eles não morressem. E o capítulo termina dizendo que Arão e os seus filhos obedeceram em tudo. Bom, isto é o que o capítulo nos ensina. Em que eu aplico isso para as nossas vidas? Eu aplicaria dizendo que somente o sangue de Jesus Cristo para ser derramado em terra e nos perdoar do pecado e nos dar uma nova e viva esperança. Se eu e você podemos de alguma maneira fazer qualquer coisa em nome dele, podemos fazer porque a boa mão dele nos entregou o sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Em Jesus, nós somos consagrados. Em Jesus, nós nos transformamos em sacerdócio real. Nós nos transformamos em povo de propriedade exclusiva de Deus. E quando eu falo de fazer as coisas em nome de Deus, de repente vem na sua cabeça um pastor, um pregador, um diácono, um presbítero. Você pensa naquelas pessoas que servem na igreja, que fazem parte de um ministério. Mas sabe, queridos, fazer a vontade de Deus é no dia a dia também. Aqui no caso dos levitas, Arão e seus filhos, eles tinham chamado realmente uma função diante do povo. É verdade. Mas você já parou para pensar como nós somos importantes na nossa função dentro de casa também? Por exemplo, se você está me ouvindo e você é solteira e não tem filhos, talvez você pense assim, nossa Rita, não tem ninguém que dependa de mim. Lê do engano.
Você é cheia de Deus, cheia da presença do Senhor, você tem uma boca que abençoa. Olha, veja só, eles foram ungidos, Arão e seus filhos foram ungidos na ponta da orelha, no polegar direito, e da mão e no polegar direito do pé. Agora olha só, nós temos também que, assim como eles, andar como o Senhor quer que nós andemos, ouvir as coisas do ponto de vista de Deus, não deixar nada chegar na nossa alma que não seja do Senhor. E também fazer todas as coisas na força que Ele dá, na direção que Ele dá. Portanto, você pode ser muito usado dentro da sua casa, porque você é filha, você pode abençoar os seus pais com boas palavras, você pode ouvir os seus pais, você pode orar por eles. Se você é casada, você pode abençoar o seu marido, orar por ele, interceder por ele. Se você é mãe, você pode orar pelos seus filhos, ensiná-los no caminho que deve andar. Sabe? Às vezes a gente pensa que servir ao Senhor é algo como fazer parte de um ministério da igreja somente. E essa não é a verdade. Nós somos abençoadores, nós somos semeadores do Senhor. Cada vez que a gente faz alguma coisa em nome dEle, e o nome dEle é glorificado por causa das nossas atitudes. Então eu penso que eu aplico sobre as nossas vidas dessa maneira. Da mesma maneira que Deus escolheu uma tribo para servi-lo no tabernáculo e depois no templo, Deus nos chamou em Jesus Cristo para servi-lo em todo tempo, em todo lugar que nós formos. E nós temos a missão de realmente ter o sangue de Cristo em nós, nos lembrando da aliança que foi feita, aliança que não pode ser quebrada, porque Deus não mente. E tomando posse dessa aliança em Jesus Cristo, vivemos todos os dias buscando fazer a vontade dEle na nossa vida e também transbordar da vontade dEle onde quer que a gente vá. Vamos ficar por aqui? Deus abençoe muito você em nome de Jesus. E um lembrete. Que o Senhor Deus te ajude a ser como Deus quer que você seja, a despeito das pessoas ao seu redor. Que você possa florescer, ainda que haja deserto ao seu redor. Que você possa ser doce, ainda que as pessoas ao seu redor sejam amargas. Que você possa ter um olhar positivo, não positivo em você mesma, mas um olhar de esperança por causa da palavra de Deus, ainda que tudo ao seu redor esteja contrário. Tá bom? Pense nisso agora antes de finalizar e é isso que eu deixo para você. Faça a vontade de Deus sem se basear nas ideias das pessoas que estão ao seu lado, ok? A ideia de Deus é mais importante. O ponto de vista dele é melhor. Combinado? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!